Seja muito bem-vindo a esse vídeo que vai te ajudar muito em relação à fórmula visual no TOTUS RM, né? Essa aula aqui eu vou te explicar como é que você exclui vários registros, né? Registros em massa e o melhor de tudo, tudo dentro do sistema, né? Então vai passar por todas as validações que o sistema tem, sem nenhuma gambiarra, vai ser um processo muito bacana e algo que eu uso muito nos meus desenvolvimentos de fórmula visual. Então, seja bem-vindo, mestre do RM, eu sou Tadeu Aragão, falo bastante de TOTUS RM, não esquece de dar o like e se inscrever para mais conteúdos como esse. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo para você conhecer como é que é todo o passo a passo. E ó, presta atenção em tudo para você não errar no problema, tá? Então você tem que prestar atenção. Às vezes você pula um pouquinho do vídeo, você pula uma configuração que eu fiz que é muito importante. Eu sei disso porque tem muita gente que me pergunta depois a mesma coisa. Então, não pula, não tô falando de zoeira não, é sério mesmo. Não pula ver todos os detalhes porque tem umas configurações que são muito rápidas e eu passo muito rápido, tá? Mas vamos lá que esse vídeo vai ser sem enrolação. E para quem quer o caminho sem enrolação, é esse daqui, ó, Escola No Gap, tá? Antes da gente começar o vídeo, eu tenho que falar da Escola No Gap para vocês, porque é a escola que tem tudo de TOTUS RM que vocês podem aprender, tá? Seja banco de dados, consulta SQL, fórmulas visuais, relatórios que vocês podem aprender, mas não só isso, né? Conhecer os módulos de obras e projetos, incorporação, educacional, back-office, tem tudo aqui no melhor preço para você se formar e se tornar um profissional de TOTUS RM, conhecendo de ponta a ponta. E se não conhece, você vai conhecer agora, abrindo as aulas. A gente tem aulas com mais de 2.500 aulas, na verdade, né, na plataforma. Então, clica no link, tá aqui, Escola No Gap. E se você tem uma empresa, quer colocar na sua empresa para os funcionários, é a No Gap for Business. Ambos, o link tá aqui na descrição. Clica lá para você conhecer mais, tá? Vale muito a pena e é o melhor preço do mercado para quem quer se especializar. Certo, pessoal? Então, agora que eu falei toda essa introdução, vamos aqui, ó, sem enrolação, qual que é a rotina que a gente vai fazer? Tá vendo aqui tem 3 registros aqui. Eu quero deletar todos os registros do dia 30 de abril. Eu venho aqui, posso vir em fórmula visual, executar fórmula visual, e eu venho aqui, ó, busco a minha fórmula visual, né? Deleta registros em massa. Eu já pedi para deletar exatamente no que eu desenvolvi, deletar esses registros em específico, né? Então, eu vou clicar em executar. Ele vai deletar aqui pra gente, ó. Se eu atualizar, ó, apagou os registros de 30 de abril, tá vendo, ó? Apagou. Como é que você vai fazer isso? É muito simples, tá? Primeiro de tudo, como é que ele sabe que eu queria deletar esses registros? Porque eu já programei ele para deletar esses registros em massas, tá? Tá? Vamos lá. Fórmula visual. Como é que você faz para criar? Vem aqui em gestão, fórmula visual. Você vai clicar aqui em fórmulas visuais para você abrir o cadastro de fórmula visual, tá? A gente vai buscar aqui agora o que eu montei aqui, ó. Deletar registro em massa. Vou até mudar o nome dele, tá? Vou trocar aqui para deletar apropriação de serviço, porque é o cadastro que eu quero deletar, mas você vai poder trocar para o cadastro que você quiser, tá? Desde que o usuário possa deletar na mão, tá? Apropriação de insumos em massa. Desde que o usuário possa deletar, você vai conseguir fazer isso, tá? Eu estou mudando o nome para vocês entenderem que eu fiz aqui para esse cadastro, mas poderia ser para qualquer outro cadastro, tá? Então, abrir aqui a fórmula visual. O que que você vai precisar? Você vai precisar simplesmente disso. Uma consulta SQL que retorna os registros que você quer deletar, tá? Então, aqui, por exemplo, eu quero deletar todas as apropriações do dia 30 de abril. Vou ter que criar de novo aqui essas apropriações, né? Mas vamos criar de novo as apropriações. Perfeito, registros criados aqui na tela. Então, a gente já tem tudo que está em abril aqui, eu vou querer deletar, tá? Nesse cadastro de apropriação. Beleza. Para isso eu tenho que montar uma consulta SQL que marca o que eu quero deletar. Vamos supor, Tadeu, eu quero deletar cadastro de funcionário, cadastro de condição de pagamento. Não tem problema. Você vai ter que montar uma consulta SQL para fazer, identificar o que que você quer deletar, tá? Então vamos vir aqui, ó, e vamos buscar por código. Eu já criei aqui a consulta SQL que eu usei para deletar. Ficou aqui, ó, FRM001, tá? E aqui eu fiz um select, onde eu preciso pegar o quê? A chave do campo que eu quero deletar, seja o código coligada, o ID PRJ e o ID APROP, tá? São esses campos que são os campos-chave do cadastro que eu quero deletar. Vamos supor que você queira deletar um outro cadastro, né? Produto ou movimento, né? Então você tem que pegar movimento, né? O código coligada e o ID move, né? São os campos-chave daquele cadastro. Só que aí
pense muito bem no select que você está fazendo. Aqui eu coloquei um where, né? Eu só vou buscar para deletar o que faz parte da coligada que eu estiver, do projeto que eu estiver, e a apropriação foi registrada no mês de abril, no mês que eu estou aqui, né? Que é o getDate, ele traz o mês que eu estou, né? Então, se eu rodar esse select, deixa eu até trazer mais campos aqui no select para vocês verem, tá? Vou salvar aqui. Ele só vai trazer as apropriações. Eu vou colocar aqui os dados, né? Coligada, projeto, né? Que eu estou. Já decorei, né? O ID do projeto. Ele trouxe só as três que eu criei. Então, esses três que ele vai deletar, tá? Então, você tem que montar o select do que você quer deletar. E aí você pode estar pensando, poxa, mas para que que eu vou usar isso no meu dia a dia? Já vou te explicar para que que eu uso muito essa rotina, tá? Quando eu crio uma solução de fórmula visual, ela insere várias coisas. Vamos supor que o cara quer rodar de novo. Se eu inserir de novo, vai duplicar. Então, o que que eu faço? Eu coloco essa fórmula visual que deleta o que ele inseriu e refaz e insere o correto, tá? Então, eu uso essa rotina de deletar via fórmula visual para muitas soluções. E geralmente é para isso, tá? Eu deleto, limpo o banco de dados e aí eu insiro novamente, tá? Nem sempre fica algo pro usuário, fica algo que fica dentro da minha fórmula visual. Vira um passo dentro do todo da minha fórmula visual, criar uma rotina que vai deletar para depois eu inserir novamente, tá? Então, isso aqui acaba me ajudando muito. Eu só preciso criar uma consulta SQL que vai identificar tudo que eu inseri. Ah, identificou, por exemplo, nesse caso aqui, tudo que eu inseri em abril. Identificou? E aí ele deleta tudo daquele mês, tá? Montei a consulta SQL. Guarda o código da consulta, né? Pega lá, ó, é KNGFRM001. Aí você vai buscar atividade, né? Consulta SQL. Aqui, ó, na sua fórmula visual. Vem aqui na fórmula visual, atividades, consulta SQL, vem e arrasta para cá. Aí você vai ter que trazer a consulta SQL, os parâmetros, né, da consulta SQL. Quais são? O código da aplicação, né? Eu coloquei no módulo obras e projetos, é o kng.frm.001 e o código da coligada, na verdade, é a coligada 1, né? E na coligada 0, na verdade, ficou, né? Ficou global. Pronto. E era EKNG, tá? Que é escola no gap. Pronto. Aí colocou a sua consulta SQL, você tem que passar os parâmetros que você precisa, né? Parâmetro de coligada e de projeto. Eu estou pegando os que eu estou no contexto, né? Então venho aqui nesse banquinho amarelo, ó. A pessoa tem que estar no projeto e na coligada, né? Então vou vir aqui e vou separar para o contexto, né? Ó, onde que eu pego aqui? Aqui, ó. Coligada do contexto, certo? E o ID do projeto que eu estiver no contexto, seja o projeto que eu estiver. Então vamos aqui em contexto, IDPRJ, novamente, né? Aqui, ó. Então ambos está pegando do contexto, tá? Foi a mesma coisa que eu fiz aqui do outro, tá? No outro também tá a mesma coisa. Então, uma vez que você colocou sua consulta SQL, você vai depois criar o for each. O que é o for each? Para cada linha do resultado da consulta SQL, ele vai deletar, tá? Então, o for each vai servir para isso. Então, por isso, a gente, como próxima atividade, você vai jogar o for each aí no seu. Tá? Você vai buscar aqui, ó, para cada iteração. Tá vendo? Você vai arrastar e vai soltar aqui. Ele vai criar essa caixinha azul. E aí você vai, na sequência, botar o sequence activity, que vai ser necessário. Bastante atenção aqui, porque muita gente pula essa parte do vídeo que eu falei logo no começo. Não pula, porque muita gente pula e não vê essa configuração. No for each, você tem que fazer uma configuração, tá? O for each, ele não vem já configurado. Embora ele não tá com a janelinha vermelha aqui, né? Ele não está configurado, tá? Ó a diferença. O que eu acabei de colocar, ó, aqui lista de item tá em branco. No outro, lista de item. Você tem que dizer qual que é a lista de itens que ele vai fazer o for each, né? Qual que é a lista de item? O resultado da nossa consulta SQL, correto? Então, você vai ter que vir aqui, ó, no caso aqui já está montado, tá vendo? Deixa eu minimizar aqui, ó. Mas no nosso novo, que eu acabei de criar e que você vai estar criando aí, vai estar em branco. O que você vai ter que fazer? Vai ter que clicar no banquinho amarelo aqui, ó. Banquinho amarelo. Aí você vai. Cada linha de quem? Da consulta SQL, certo? Então você vai buscar a consulta SQL, vai abrir aqui, ó. Aí você vai buscar tables, rows, tá? Tem que ser o tables com esse zero, certo? E o rows aqui. Agora você avança. Beleza, ó. Vamos dar uma olhada nos dois? Agora tá correto. Se você pulou essa parte do vídeo, você se lascou, tá? Muita gente pula e muita gente me pergunta da mesma coisa. Eu sempre falo, ó, você viu o vídeo completo? Você configurou o for each? Não seja dessas pessoas que vão pular o vídeo. Comenta aqui que eu quero saber se você pulou o vídeo ou não, tá?
Fala, pô, eu tive que voltar, pulei. Da próxima vez você não pula mais, tá? Já tô dando esse alerta desde o começo do vídeo, porque eu pego muita gente que tem o mesmo problema, né? Vamos lá, próximo item. O read record. O que que você vai fazer? Você vai ter que ler o cadastro para depois deletar aquele cadastro do resultado, tá? Vai ser isso daí. Então, read record activity e depois o delete. Vamos colocar os dois aqui. Read record, que é o ler registro, tá? Ler registro. E o próximo é o delete, né? Delete register. Registro. Tô falando meio inglês, meio português aqui, tá meio doido. Tá? Vamos lá. Voltar aqui para o início. Agora voltei aqui para propriedades para a gente ver a propriedade de cada um deles, né? Eles estão em branco porque a gente acabou de passar aqui, mas vamos ver do que eu já tenho de colinha aqui, né? O que que eu preciso colocar aqui, ó? Read record. Simples. Qual que é o cadastro que eu quero deletar? Eu vou ter que primeiro ler aquele cadastro para depois deletar. Então, para eu ler o cadastro, eu preciso de quem? Preciso dizer qual que é o nome deste dataset aqui, desse data server, né? Para isso, aquele Ctrl Alt F9, né? Vamos buscar aqui, ó, Ctrl Alt F9, você vai na tela de cadastro, Ctrl Alt F9, ele vai te passar aqui, ó, PRJ-ISM Prop Data, tá? Então, vai no cadastro, no seu caso, Tadeu, não quero essa tela de apropriação, eu quero a tela de cadastro de funcionário, cadastro de não sei o que lá, tal, tudo. Vai naquela tela, né? E é claro, lembrando que tem cadastros que você não consegue simplesmente marcar ele e excluir, né? Às vezes você tem que excluir alguns anteriores, né? Um cadastro dependente, então muita atenção como é que você vai fazer isso, né? Por exemplo, eu não consigo deletar esse meu projeto porque eu já tenho compra feita. Primeiro eu teria que deletar a compra para depois deletar tal coisa, tal coisa. Então aqui eu estou fazendo um cadastro, estou deletando um cadastro que não tem dependências. Dessa forma é mais prático, tá? Mas vai muito aí de como você vai querer fazer. Se você quiser deletar um cadastro com dependências, precisa deletar as dependências primeiro, tá bom? Entendido isso, agora a gente volta aqui pro cara, a gente vai buscar aqui o campo. Era o PRJ e SM a prop data, né? Ele vai abrir aqui a janela, demora muito para abrir essa janela, tá? Então, vamos aguardar aqui enquanto ele abre. Abriu aqui, ó. Então vamos lá. PRJ e SM, nossa, tá do lado contrário aqui. A prop, pronto. Comecei a escrever, ele já trouxe aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse cara aqui, a prop. Já encontrou? Já trouxe aqui. O que que ele pede? Parâmetros, tá? Abri aqui o dataset para você, mas qual registro você quer deletar? Agora vem o pulo do gato, né? Qual que é o registro que eu vou... Não é qualquer registro, tem que ser exatamente o registro do resultado da consulta SQL. A consulta SQL vai trazer várias linhas. Qual que é a linha que eu quero? A linha que eu quero deletar está dentro do for each, né? Então eu tenho que trazer aqui o for each do código ligada, dos campos da consulta SQL, né? Aqui eu já tenho montado embaixo, tá? Aqui embaixo eu já tenho montado, tá vendo, ó? Código ligado, ID prop e DPRJ. No seu caso, que vai estar em branco, o que você vai ter que fazer? Clica no banquinho amarelo, você vai vir aqui em código ligada, aí depois na sequência você vai abrir, não, opa, abrir o for each, né, que você quer. Aí você tem fields, e aí tem o campo aqui já tratado para você trazer, tá vendo? Código ligada, aí o IDA prop, né? Logo na sequência você vai abrir o for each. Lembrando, tem que abrir o for each, porque você vai querer a linha, né? Que você, ó, o IDA prop, né? Então vamos lá, IDA prop. Aí você vai vincular os três, né? No final ele vai ficar vinculado igual o de baixo. Aí a gente vai para a última linha. Vamos lá para a última linha, para não vou perder meu tempo configurando tudo aqui, que vocês já sabem o caminho para configurar, né? Configura os três lá direitinho, né? Opa, cadê? Que eu me perdi aqui agora. Por que que ele não tá indo pro delete? Ah, tá, eu tenho que clicar fora aqui, agora foi. Delete. Vamos lá no delete para você ver como que a gente vai fazer para deletar o registro. E aí vai ser um trabalhinho um pouco maior, tá? Primeiro de tudo, você vai ter que informar quem que é o usuário que está deletando, para que ele delete pelo sistema. O que eu gosto de fazer? O usuário que está no contexto, né? Então vamos lá aqui, ó. Dados do usuário, para ele deletar com os dados do usuário que está no contexto, para ser algo sendo feito pelo sistema, porque se o usuário não pode deletar, o sistema não vai deletar, tá? Então você vai vir aqui em contexto, código usuário. Pronto, resolvido questão do usuário. Quem que é o próximo? Nome da tabela que ele vai deletar, porque às vezes um dataset tem várias tabelas, né? Tem a tabela MS, minha prop, a prop com PL, se tiver campo complementar, né? Então você tem que dizer qual que é a tabela que você vai querer deletar. Então vou jogar aqui, tá?
Aí, aqui embaixo, vamos ver o que que nós temos aqui. Tabela origem. Tabela origem eu vou pegar de quem, ó? Do read record, que a gente está lendo aqui em cima, ó, tá vendo? E aí eu vou fazer a mesma coisa também. Tem o nome da tabela aqui em cima que eu coloquei, mas aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa, em tabela origem. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer por aqui, que aí talvez seria mais fácil, tá? Eu vou clicar no banquinho amarelo, tá? E vou buscar por aqui. A gente vai abrir o for each. Vamos abrir o outro for each aqui, ó. Para vocês verem que ele vai trazer, eu acho que a tabela, eu acho. Aqui, table, e aí ele traz as tabelas, tá vendo? Aí você vai buscar o MISM prop, né? Que é o caso aqui, ó. Data table, tá? Aí você vai dar um OK. Aí ele vai trazer exatamente a tabela que você quer, tá vendo? Ó? Então, você faz todo o caminho aqui e data table ele vai trazer. Deixa eu clicar aqui fora, clicar aqui de volta, ele vai trazer essa opção aqui para a gente continuar. O que está faltando aqui para a gente? Está faltando agora a gente trazer exatamente os parâmetros que eu quero deletar, tá? E essa parte aqui não tem jeito, tem que ser escrito, e aí você vai ter que escrever, mas também não é muito complexo, tá? Você vai escrever o nome do cara que você está pegando, ponto, o, o ID, né? Todo o ID, a chave, né? Só que você tem que escrever de forma que você. Porque a chave é uma chave composta, né? Então tem coligada, tem o ID do projeto e tem o ID da apropriação. Você tem que escrever exatamente essa chave aqui também no seu outro, tá? Ó, a chave primária, você vai ter que escrever. Aí o que que eu vou ter que escrever? No meu caso aqui é RMS Read Record Activity 1. É o Activity 1 que ele vai se espelhar. E aí, qual que é o nome do campo? Ponto, nome do campo. Ah, o nome do campo lá é código coligada. Aí você vai colocar ponto e vírgula. Aí você vai colocar outro, RMS for each activity. Ah, Tadeu, eu não quero chamar de RMS for each activity, um nome muito complicado. Não tem como eu deixar o nome mais fácil? Por exemplo, tabela de apropriação? Tem. Só você vir aqui, ó, tá vendo o nome dele? Troca aqui, ó, a prop. Pronto, ó, ficou um nome mais bonito, né? Você vem para cá, agora ele se chama aprop. Ponto, código coligada, ponto e vírgula, aí você vai para o próximo, né? Aí você tem que trocar pelo novo nome, né? Então você pode renomear o nome da atividade, né, que você está fazendo aqui, tá vendo? Ó? Pode renomear a atividade, tá? Eu falei que não ia finalizar aqui, mas eu vou finalizar esse. Só falta uma configuraçãozinha aqui, né? E vai estar todo montado nosso. Vai ficar legal, calma aí. Que aí eu rodo o que a gente fez, tá? Para vocês validarem que eu mesmo tendo feito com vocês, deu tudo certo, tá? Então só um minutinho que eu vou terminar aqui, a gente já vai validar. Pronto, estamos com as configurações ajustadas aqui, né? Ó, eu coloquei todos os três itens aqui. Aqui também no delete acertei tudo, tá apontando para a própria aqui agora, né? Tabela MSM a prop, da atividade a prop, né? Que eu mudei o nome dela para prop para ficar mais fácil. E aqui a consulta SQL, tá pegando aqui, ele tá pegando do for each dessa consulta SQL certinho. Essa consulta tá apontando direitinho aqui. Eu vou só desabilitar esse cara aqui, ó, certo? Salvar. E aí está montada a sua fórmula visual. É apenas isso? Praticamente sim, tá? Mas você vai dizer agora onde que você vai rodar essa fórmula visual. Você pode colocar essa fórmula visual como um processo aqui, né? Por exemplo, processo, fórmula visual. Você vai gerenciar aqui, ó, e vai vir aqui em processo de fórmula visual e incluir esse processo. Pode ser um caminho, tá? EKNG, né? Ficou o nome dela. Com essa daqui, ó. Eu acho isso mais bonito, tá? Você deixar como um processinho aqui, ó, para a pessoa ver, aí fica legal, né? Fica prático para o usuário, né? Mas você pode rodar que nem eu rodei daquela forma lá, né? Você vem aqui no executar, né? Em gestão, tem fórmula visual, você consegue executar por aqui também, né? Mas vamos lá, vamos pelo processo, né? Ó, não marquei nada, tá? Ele vai pedir para como é processo, ele vai pedir para eu marcar pelo menos um registro. Então, eu vou marcar um só, tá? Aí a gente vem para cá, ó, e deleta a apropriação de insumos em massa. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Agora, se tudo der certo, vai funcionar. Ele vai deletar, ó, rapidinho, né? Ele deletou.
e apagou aqui os registros para a gente, sendo que foi feito dentro do sistema pelo usuário que estava logado. Então, se o usuário não podia deletar, não ia deixar deletar. Ele passou por todas as regras de validação do sistema. Então, o que ele deletou é porque poderia deletar. E geralmente, a dica que eu passo para vocês é que eu uso essa rotina dentro de um processo, né? Geralmente, essa questão de deletar. Eu faço porque eu monto uma fórmula visual que vai incluir cadastros e aí eu deleto para fazer uma limpeza e depois eu incluo os cadastros, né? Mas essa deleção, sei lá se existe essa palavra, né? Essa deletação geral é algo que eu uso muito e vale muito a pena aí para vocês. Lembrando que só precisa ter um conhecimento mais simples, mais básico de consulta SQL, porque você vai deletar tudo que trouxe do resultado da consulta SQL. Porque aí você já monta uma consulta SQL bem bacaninha aí para só deletar aqueles cadastros, tá? Então, você tendo esses conhecimentos vai ajudar muito. E é claro que a dica que eu te passo é você estudar na escola NoGap, porque lá a gente tem aulas para te ensinar de consulta SQL, vai te ensinar também sobre fórmulas visuais e também sobre o módulo que você quer aprender, seja educacional, RH, construção e projetos e tudo mais. Mas também, é claro, você que está muito interessado em aprender mais de TOTOS RM, eu te convido a conhecer mais do meu canal com vídeos que tem aqui e também o botão de inscrição para você acompanhar todos os vídeos que eu trago aí todas as segundas e sextas-feiras, tá bom? Muito obrigado. Sou Tadeu Aragão, vou ficando por aqui. Te aguardo no próximo vídeo, na próxima aula. Tchau, tchau!